Então, vamos lá. Esse é um livro mais recente do José Cuxi de Carvalho. Ele tem uma revisão agora mais atual, em 2014, tá? Mas, assim, em termos de literatura, 2014 não, 2017, que ele atualizou o livro. Além da norma, a 6118, que é uma norma de concreto armado e protegido, ela foi atualizada. E nós temos essa nota de aula que eu deixei para vocês no ambiente já, tá? Bom, primeira coisa que a gente fala em proteção, a gente precisa saber, em concreto protegido, a gente precisa saber o que é proteção. Bom, aí isso aqui eu peguei do livro do Walter Pifai. O que ele chama de proteção? Como ele define? Proteção é um artifício que consiste em introduzir em uma estrutura um estado prévio de tensões capaz de melhorar sua resistência ou seu comportamento sob diversas condições de carga. Então, de início, proteção significa uma tensão prévia, ou seja, você está aplicando uma tensão, um esforço, antes que a estrutura entre em trabalho, antes que ela seja utilizada para a finalidade que ela foi pensada. Proteção ou pré-tensão é sempre uma carga permanente, ou seja, ela não vai sair da estrutura, ela está lá fixa. Um exemplo clássico é esse da fila de livros. Por exemplo, eu quero transportar essa fila de livros, né, não vou chamar de pilhas porque não está no sentido vertical, está no sentido horizontal. Para você poder transportar essa pilha de livros nessa posição que está aqui, antes de levantar ela, eu estou representando por essa componente vertical. Eu tenho que aplicar essa força horizontal, pressionar e manter pressionado. Se eu cessar a força H, a fila desmonta. Então, essa fila de livros, ela está protendida, então ela está sendo pré-tensionada por essa força H. H que representa, então, uma força de proteção que mantém os livros juntos para, então, eu poder transportar esses livros para onde eu quiser. Então, repare que, se eu cessar a força H, a fila desmonta. Então, a proteção ela vai ter que ser aplicada antes de levantar a fila de livros. Daí um artifício que consiste em introduzir em uma estrutura previamente um estado de tensões. Proteção é isso, a gente aplica tensões antes da estrutura entrar em trabalho. Outro exemplo é o da roda de carroça antiga. Essa roda de carroça era constituída de elementos de madeira, né, a roda, o raio, os eixos, e eles eram encaixados aqui. Se eles fossem se você utilizasse eles somente encaixados, quando entrasse em movimento, esse negócio iria desmontar, porque eles não estariam solidários um ao outro. E a maneira que eu tinha de consolidar isso é como? Aquecendo um anel metálico com um diâmetro ligeiramente menor do que o diâmetro externo da roda. Esse anel metálico é aquecido, ao ser aquecido ele ia dilatar, aumentar de tamanho, portanto, e aí depois ele era colocado por cima da roda, né, encaixado aqui. Ao esfriar, o que ele iria produzir? Ele tentaria voltar ao tamanho original que ele tinha, só que ele não consegue porque está impedido pelo diâmetro externo da roda. Mas isso faz com que ele produza esforços axiais de compressão, fazendo com que os raios fiquem consolidados à roda e que, por sua vez, fiquem consolidados ao eixo. E assim, a roda entraria em movimento e não aconteceria nada com essa, e ela não iria desmontar. Outro exemplo é o exemplo do barril, né? Barril de vinho, de uísque, etc. Bom, o barril é constituído para ter esse formato de barril, você tem pedaços de madeira, são curvados, e eles eram unidos nesse padrão, só que o líquido interno, ele gera empuxo, ou seja, é uma pressão de dentro para fora.
para você poder manter esses gomos consolidados, a gente utilizava um anel metálico também, só que esse anel metálico não era aquecido. Como o barril ele tem uma variação de diâmetro, eu pego um diâmetro, uma cinta metálica, de um diâmetro um pouco menor, e vou pressionando ele para baixo, né? Ao pressionar para baixo, surge uma componente horizontal, mantendo os gomos unidos. Então o barril, apesar de ser uma estrutura bem simples, ele é protendido também através desses anéis metálicos. Então isso dá para a gente uma ideia de como as proteções elas funcionam. Então você está aplicando uma tensão prévia antes da estrutura entrar em colapso. Antes da estrutura entrar em trabalho, tá ok? Bom, e como é que a gente aplica isso em concreto protendido? Estou fazendo uso da proteção para o concreto, tá? Aí entra o nome chamado concreto protendido. O que é o concreto protendido? É o mecanismo de proteção sendo utilizado nos elementos de concreto. Aqui eu tenho um exemplo que seria uma viga, né? Só que essa viga ela é constituída de pedaços, né? De blocos, de fatias. A gente viu que essas fatias, lá nas aulas presenciais, elas são chamadas de aduela. Ou seja, nada mais é que um pedaço da viga. E eu preciso unir esses blocos. Como é que eu vou unir esses blocos? Como é que eu materializo essa fixação desses blocos? Eu coloco um cabo passante por aqui. Imagine que eu estivesse colocando aqui um parafuso grandão. E esse parafuso grandão eu aperto aqui, aperto do outro lado. Ao apertar, eu estou gerando forças horizontais de compressão nos dois sentidos. Tá? Nada mais é que eu estou fazendo o quê? Nada mais do que uma proteção. Só que isso não é feito com parafuso, é feito com um cabo, né, que a gente vai conhecer, que são cordoalhas, que elas são passadas aqui por dentro, e depois elas são esticadas e fixadas aqui, que eu vou explicar como funciona. Bom, o que a gente está falando, então, é que essa força P, ela se distribui ao longo da viga. E aí a gente vai conhecer o estado de tensões gerado por essa viga, por essa força, que faz com que a proteção aconteça. Bom, vantagens da proteção. Primeiro, concreto armado, fissura. Concreto protendido, fissuração zero ou muito pequenas. Concreto trabalha melhor a tração ou a compressão? Trabalha melhor a compressão. Então a proteção faz com que o concreto leve o material a trabalhar com a resistência que ele é mais favorável, no caso, então, a compressão. Então, isso é uma das vantagens do concreto protendido em detrimento do concreto armado convencional. Bom, aí você vai ter vários ganhos em relação a isso. Nós vimos, concreto não fissura. Se ele não fissurar, aumenta a rigidez do concreto. Se aumenta a rigidez do concreto, você pode aumentar o vão do concreto. Por isso que as pontes, por terem vãos grandes, você vai utilizar, obviamente, concreto protendido, para ter o menos material possível e mais resistência possível. Então, isso só se consegue com a proteção. Então, essa forma é como a gente aplica a proteção ao concreto, tá? Bom, em linhas gerais, como é que funciona uma viga protendida, né? Eu tenho aqui meu elemento, que é uma viga, e a gente viu que o perfil típico de um elemento de proteção é esse daqui. Por que típico? Repare que esse formato I
ele me permite um ganho de material, ou seja, as seções retangulares, elas têm uma área grande. Por que tem uma área grande? Porque não são protendidas. Agora, os perfis I, por serem protendidos, eu levo as tensões para o bordo superior e trago as tensões de tração para as armaduras. Isso ganha em termos de resistência, logo eu posso diminuir a quantidade de material. E uma das formatos que a gente utiliza é esse padrão I. Então, o padrão I, ele torna a estrutura mais leve, porém continua ganhando em termos de resistência. Então, dificilmente você vai ver uma viga protendida em formato retangular, salvo algumas exceções. Mas o grosso é você ter um formato I por economia de material e ganho de resistência. Tá? Aqui é uma configuração típica de traçado desses cabos. A gente vai entender por que os cabos eles precisam ter esse formato parabólico. Isso tem a ver com o diagrama de momentos fletores e as tensões associadas a ele, mas por enquanto isso a gente ainda vai estudar, mas esse seria um formato típico que a gente encontra. Esses cabos são fixados aqui por um mecanismo chamado de ancoragem, tá? Então, tipicamente uma ancoragem é essa daqui. Essa é conhecida como ancoragem do tipo Freycinet. Freycinet é o nome associado à proteção. Então, toda vez que falarmos de concreto protendido, historicamente, alguns engenheiros trabalharam nisso, né? E o nome que se destaca é o desse francês Freycinet. Então, o Freycinet, a gente pode chamar ele, pode dizer que ele é um dos pais da proteção. Tá? A ancoragem típica é essa que está aqui. Ó. Você tem uma chapa metálica, você tem um engrossamento dessa chapa metálica aqui, que também é de aço, isso aqui é chapa de aço. E aqui eu tenho os cabos que vão entrar na viga. Esses cabos, esse cabo é que está passando aqui, ó, nessa viga. Ele é fixado nas ancoragens por uma chapa. Então, como é que funciona esse mecanismo de proteção? Esse cabo que está aqui, chamado de cordoalha, ele é tensionado para fora, ou seja, esticado, e esticado do outro lado também. Aqui tem uma cunha. Quando esse cabo retorna, ou melhor, tenta retornar para o estado inicial, essa cunha impede do cabo voltar, mantendo então o cabo tensionado e gerando um esforço contrário de proteção. Tá? Toda ancoragem vai funcionar assim. Então, deixa eu voltar aqui para a nossa tela, descompartilhar a tela. Vou voltar aqui para o... Vocês estão me vendo agora, né? Vamos ver aqui, comentários. Ok, nada. Então, separei aqui primeiro, uma cordoalha. Estão vendo aí a cordoalha? Sim. Cordoalha é o cabo de proteção, tá ok? As cordoalhas são tipicamente nesse formato aqui, ó. Ela tem um fio por dentro e ela tem 6 fios entrelaçados aqui por fora. Tá? Aqui eu tenho uma amostra, tá certo? Então, só para você ter uma noção, só essa amostra ela é bastante rígida, porque o pedaço é pequeno. Mas se eu pensar num pedaço grande, isso aqui é flexível e consegue fazer algumas curvas para acompanhar aquele desenvolvimento parabólico que nós mostramos. E aqui tem a cunha. Essa cunha é que impede do cabo deslizar dentro do concreto. Parece pouco, mas é bastante coisa. Vou tentar voltar com ela aqui. Então, como é que funciona?
aqui eu tenho uma ancoragem. Essa ancoragem aqui é metálica, pesada. Ela serve somente para uma bainha. Aquela ancoragem Freycinet a gente serve somente para uma cordoalha dessa. Ela tem um furo, que esse furo é cônico, justamente para encaixar essa cunha aqui, ou clavete. Opa, quase que eu quebro o teclado. Bom, como é que funciona? Se eu puxar para fora, o cabo desliza. Mas se eu puxar isso aqui para dentro, eu posso aplicar a força que for, isso aqui não desliza, porque a cunha impede dele deslizar. Então, como é que funciona a proteção? O macaco, ele fica aqui. O macaco é o equipamento que puxa o cabo. Então, ele vai puxando esse cabo. Enquanto ele está puxando esse cabo, a cunha está frouxa, né? Para poder o cabo deslizar. Quando o macaco cessa aquela força lá, esse negócio está aqui, não saiu dessa posição, ele tende a voltar para o estado inicial, mas ele é impedido por essa placa de ancoragem que está aqui, e aí você crava o cabo na viga, mantendo então a proteção ativa. Isso aqui é um modelo chamado modelo de ancoragem MAC 1, que é da MAC Proteção, tá? Isso aqui é um caso mais simples que a gente tem em termos de ancoragem. E aí você tem esse elemento aqui que é a bainha. Essa bainha, ela é colocada primeiro lá dentro do concreto, e ela também, se esse pedaço pequeno, ele é bastante rígido, mas se ele for longo, ele é flexível, né, para poder fazer a curva. Isso aqui vai primeiro, isso aqui funciona, imagine um eletroduto de instalação elétrica. Antes de passar o fio, você tem que deixar o eletroduto na posição, aí depois você vem com a fiação. A mesma coisa é isso. Isso aqui fica dentro do concreto, antes da proteção, no momento da armadura, concretagem, isso aqui está lá na posição. Depois que o concreto secar, você coloca esse cabo passando aqui por dentro e executa a proteção, tá? E no final disso, esses vazios que ficam aqui dentro, eles são injetados uma nata de cimento para poder dar aderência, né? Porque isso aqui ficaria sem aderência no concreto. E essa aderência é gerada pela adição de uma nata de cimento aqui dentro. Repara que toda bainha, ela tem elas são corrugadas. Para quê? Para quando você concretar, ela aderir ao concreto, né? No Brasil, o padrão é sempre bainha metálica corrugada, tá? Alguns países da Europa utilizam bainhas corrugadas de, não seria plástico, seria aquele poliestileno expandido, algo do tipo. É um material mais denso do que plástico. Então, esse aqui é um tipo de bainha muito utilizado em viga. Um tipo de ancoragem, melhor dizendo. Opa, caiu aqui, mas está tudo bem. Não morreu ninguém, não. Aqui tem outra ancoragem. Sim, perguntaram aqui, esse material de aço? Sim, bainha metálica é uma chapa, essa chapa aqui é uma chapa metálica. É uma chapa, imagine uma chapa, uma bobina, que foi dobrada e conformada a isso. Nada mais é que isso mesmo, é metálico, tá? Aqui eu tenho um outro tipo de ancoragem. Deixa eu tentar tirar aqui com cuidado. Porque essa bainha aqui, diferentemente da outra, ela é engraxada. Então, para não cometer um... E a função da graxa é permitir isso aqui, ó. Tá vendo? Ela desliza aqui dentro. Esse tipo de bainha também tem ancoragem. Isso aqui é uma ponta só para proteger a extremidade. E ela fica dentro do concreto assim, nua. Nua não, né? Porque isso aqui funciona como uma bainha. Então o concreto vai revestir ela por aqui. E depois entra uma ancoragem que tem esse padrão, tá?
Esse aqui é o tipo de ancoragem utilizada para bainha chamada bainhas engraxada, que é essa que está aqui. Essa outra bainha é bainha nua, que não é engraxada, que entra naquela, cordoalha nua, que entra naquela bainha metálica. Eu vou explicar onde a gente utiliza um tipo e onde a gente utiliza o outro, tá? Então, esse é o padrão Freycinet, é um padrão extremamente utilizado, tá? Bom, vamos entender as chamadas etapas de proteção. Depois que você... A primeira etapa da proteção, vamos chamar assim, seria você moldar a sua viga com as armaduras e tudo mais e deixar a bainha na posição da proteção, ou seja, essa bainha ela vai funcionar como um eletroduto, fazendo uma comparação, por onde a gente vai passar o cabo de proteção depois. Então isso tem que ficar, no momento da concretagem da forma, isso aqui tem que ficar alocado lá dentro, tem que ficar na posição lá dentro. Para depois, então, a gente fazer a proteção. Bom, as ancoragens que nós vimos são chamadas de ancoragens ativas. Por que ativa? Esse desenho que está aqui, ó. Toda chapa que você aplica a proteção com o macaco, que é um equipamento que gera proteção, é ativo. Por que ativo? Porque é onde você aplica a proteção de fato. Existe uma ancoragem que pode ser utilizada, que é chamada de ancoragem morta ou passiva. Ela fica inerte lá no concreto, eu não tenho acesso, ela só serve para justamente prender. Imagina isso aqui está preso lá no concreto, os cabos já estão aqui na posição, nesse caso. Aí depois eu puxo somente por um lado, esse lado aqui não se desloca, não se movimenta. Então esse mecanismo de proteção é chamado de proteção do tipo passiva, que é essa ancoragem morta, e ativa, que é essa ancoragem onde eu aplico o macaco. Então existem dois tipos de método de ancoragem. O chamado ativo-ativo é quando eu tenho uma ancoragem ativa desse lado e uma ancoragem ativa desse lado. Esse que está ilustrado aqui é chamado de ancoragem ativa e passiva, porque eu tenho uma ancoragem ativa e uma ancoragem passiva. Então, o que a gente vai ter na prática? Somente ativo-ativo e ativo-passivo. Não posso ter passivo-passivo porque não vai existir proteção. Passivo-passivo é o concreto armado convencional. Tá? Então, em 99% dos casos, ou na sua extrema maioria, melhor dizendo, os sistemas sempre serão ativos-ativo. Por que o ativo-ativo? Sobretudo se a viga for muito grande. Se eu aplicar uma força aqui e aplicar uma força aqui, eu posso aplicar metade. Agora, como isso aqui é passivo, toda a força tem que ser aplicada por esse equipamento. E aí existe um problema associado aos equipamentos. Tem equipamento que pode injetar mais força, outros menos força. Tem a questão de peso, transporte. Isso tudo impacta, inclusive, no custo que você vai ter para fazer a proteção. Então, isso é estudado de comum acordo com o processo executivo da proteção, tá? Mas o importante é saber que esses métodos existem, essas formas de ancoragem existem. Bom, então vamos entender como é que funciona a proteção. Vocês pegaram mais ou menos ali o que eu expliquei. Então, a gente tem a nossa viga, a gente tem aqui a placa de ancoragem, né, ou bloco de ancoragem, são os dois juntos, placa e bloco, né? Eu tenho o cabo, que são as bainhas, bainha não, são as cordoalhas, os cabos são cordoalhas. E aqui eu tenho a bainha, que é o duto por onde passam as cordoalhas, tá? Eu tenho aqui as cunhas ou clavetes. Esse aqui é o esquema típico de ancoragem numa peça de concreto. Então, repare que a placa, ela fica aqui dentro, tá vendo? Existe aqui uma reentrância
para dentro do concreto, onde essa ancoragem vai ficar escondida depois. Essa reentrância é chamada de nicho de ancoragem, N-I-C-H-O, nicho de ancoragem, ou uma cama de ancoragem. Porque depois que eu faço a ancoragem, eu tenho que cortar esse cabo, esse excesso. Eu posso cortar ele bem na borda aqui, que não vai ter problema nenhum, porque ele está preso aqui. E aí depois eu preciso proteger isso aqui contra as intempéries, corrosão sobretudo. E como é que eu faço isso? Enchendo isso aqui de grout, ou concreto. Pronto. Então, nesse momento, a gente destaca o seguinte: toda a proteção, depois que ela está instalada, eu não tenho como acessar ela novamente. Vai ficar igual uma armadura de concreto armado comum. Eu não tenho como mexer mais na proteção. Ela fica fixada lá no concreto e acabou. Você pergunta, se eu posso tirar um cabo desse e colocar outro? Não, você não pode, porque não tem como. Eu posso puxar esse cabo novamente, depois que eu faço a proteção? Também não. Então, isso aí tudo é um processo que fica lá fixo e acabou. Essa armadura que está aqui em espiral, tá? É chamada de armadura de fretagem. Por quê? Isso aqui está na cabeça da viga. Então, localmente, nessa região da viga, você está imprimindo uma força muito grande num ponto muito pequeno. Então, isso gera o quê? Isso gera uma tensão de tração para as laterais. E essa fissura que pode surgir por conta dessas tensões é costurada por essa armadura de fretagem. Tá? Então, toda ancoragem é acompanhada de uma armadura de fretagem. Bom, então isso aqui é geral. Aí na etapa de proteção, né, você botou lá a bainha, a ancoragem na posição, né, que ela já está fixada no momento da concretagem, e aí vamos aplicar a proteção. Então a proteção é feita por um equipamento chamado de macaco hidráulico, onde você injeta um óleo e esse êmbolo do macaco se desloca para fora e ele executa essa puxada dos cabos. Essa puxada do cabo nada mais é que a proteção que você está aplicando. Então o macaco ele é construído da seguinte maneira: aqui na cabeça da ancoragem, ele tem esse dispositivo aqui que não deixa essa cunha sair do lugar, mas ele não está apertando a cunha, ela tem uma certa folga aqui para esse cabo poder andar nesse sentido. Na ponta do macaco eu tenho o mesmo sistema, só que agora ele está puxando para onde? Para cá. Então ao puxar para cá, essa cunha não tem como sair do lugar e ela vai acompanhar o desenvolvimento do macaco. Então o macaco vai continuar até o curso máximo que ele consegue, vai fazer essa puxada até o curso máximo. O que é o curso máximo? É quanto o macaco consegue puxar para fora, né? 30 centímetros, 20 centímetros, dependendo do macaco, 50. Bom, o meu cabo precisa puxar 2 metros para fora, mas o macaco só consegue puxar 30 centímetros. Então o que ele tem que fazer? Ele vai ter que recolher isso aqui novamente, só que na medida que ele recolhe isso aqui, o cabo tende a entrar, a cordoalha tende a entrar, mas ela não vai conseguir, porque você vai ativar as cunhas para cá, então ela não deixa esse negócio andar. E com isso, esse cabo fica, esse alongamento fica mantido. Aí eu volto, aqui vai estar frouxo, porque eu estou aplicando, estou relaxando a ancoragem, e eu repito esse processo quantas vezes forem necessárias até chegar ao comprimento máximo do alongamento. Tá? Eu vou falar sobre como é que a gente calcula esse alongamento. É fácil, você tem uma barra tracionada e o alongamento é PL sobre a rigidez do cabo. Mas vamos entender o processo sem conta nenhuma por enquanto. E aí, no final, né, depois que eu estiquei tudo, esse negócio retorna para a gente poder finalizar a proteção. Tá? Aí eu cortei, né, o excesso e completei aquele nicho, tá vendo? Esse nicho foi totalmente preenchido, isso aqui fica lá dentro do concreto e ninguém vê, tá?
Ele tem que ser protegido. Um dos problemas da proteção, desses cabos de proteção, é que eles não, a corrosão, não pode ocorrer corrosão. Por quê? Esse cabo está tensionado o tempo todo, ele está esticado. Então as moléculas, né, que compõem as fibras do aço, elas estão afastadas. E se você tiver corrosão aí, você enfraquece muito mais o aço do que se tivesse numa condição normal. Isso é chamado corrosão sobre tensão, que pode ser fatal, né, para a estrutura. Arrebentou isso daí, acabou. Bom, depois que eu fiz a proteção, o cabo está no local, eu vou injetar essa nata de cimento aqui para preencher os vazios da bainha, né? Não só preenche o vazio da bainha, mas ele garante a aderência entre o concreto velho, vamos chamar assim, concreto já existente, e o aço de proteção. Então isso é chamado de proteção com aderência posterior, tá? Aquela bainha engraxada que eu mostrei, ela não tem aderência nenhuma. Então a proteção é garantida somente nas ancoragens. Aí para fazer essa injeção, você usa uma bomba, que é uma pressão de óleo, de nata de cimento. É cimento puro, você pega cimento, bate ele aqui com aditivo plastificante, né, para ele dar uma fluidez. Aí depois você injeta aqui. Isso aí tem uma especificação normativa para poder injetar essa calda de cimento. Bom, aí vamos mostrar aqui uma ancoragem típica também de um determinado fabricante. E como é que vai, o que eu tenho aqui? Eu tenho o que a gente viu lá na ancoragem Freycinet, uma chapa, uma placa metálica, né? Tenho a bainha, tenho esse bloco, né, bem rígido para não ter deformação na placa. E aqui vai ter um determinado número de cordoalhas que eu posso colocar dentro dessa ancoragem, tá? Então, a gente vai denominar o seguinte: esse conjunto de cordoalhas que eu tenho dentro de uma ancoragem, a gente vai chamar de cabo. Então, cabo nada mais é que a reunião de uma ou mais bainhas dentro de uma ancoragem. Aqui eu tenho uma ancoragem que tem, sei lá, 10, 12 bainhas. Eu posso ter ancoragem com 3, com 4, com 5, com 10, depende. E o número, o conjunto, essa família de cordoalhas é o que a gente vai chamar de cabo. Então, o cabo nada mais é que um caminho completo por onde passa as cordoalhas, tá? Então, se eu tenho uma ancoragem com uma cordoalha, isso é um cabo de uma cordoalha. Se eu tenho uma ancoragem com 10 cordoalhas, um cabo de 10 cordoalhas. E assim sucessivamente. Aqui é uma imagem típica daquela ancoragem morta, que eu posso utilizar dentro. Ah, só voltar aqui que eu não falei. Isso aqui é uma mangueira de injeção. Essa injeção que é botada aqui, que é feita aqui, ela tem que entrar, ela tem que ter um caminho por onde ela segue para dentro da bainha. Esse caminho, ele está aqui. Então o cara vai injetar a mangueira aqui, vai prender a mangueira aqui, vai injetar. Aqui eu tenho um caminho por fora aqui, ó. E essa parte aqui ele chamou de trombeta. Qual é a função da trombeta? Nessa etapa de injeção, a trombeta, você repara que ela parece uma espécie de um funil, tá vendo? Ou seja, ela começa maior aqui e vai estrangulando até a bainha. Então, qual a função da trombeta? A trombeta é facilitar a injeção para dentro da bainha. Isso aqui evita que você haja entupimento, vamos chamar assim, dentro da bainha. Outra coisa que eu não mencionei é aqui, ó. Tem esse negócio aqui, essa saída que eu botei aqui, esse respirador, isso é chamado de... isso aqui é Pô, me fugiu a memória agora. Esse tubinho, isso aqui é um tubo plástico, uma mangueira, tipo uma mangueira dessa de quintal.
Quando eu injeto a cauda de cimento aqui, como é que eu garanto que todo esse percurso foi preenchido? Quando, no momento da saída aqui, começar a sair a cauda de cimento por aqui. Tá? Purgador, voltou a palavra. Então o nome disso aqui é um purgador. Então o purgador, ele denuncia o momento em que você preencheu o duto, que é a bainha. Tá? Se você for muito longo, você pode ter purgador no início e pode ter purgadores no meio. Então, se você tiver um purgador no início, vai sair a nata por aqui, aí você sabe que do purgador para trás já foi preenchido. Aí você prende o purgador, continua injetando até ele sair do próximo purgador e assim sucessivamente. Então, o purgador é o mecanismo que a gente tem para aferir a injeção, tá? Da cauda de cimento. O importante é que essa injeção da cauda de cimento seja uniforme, porque se tiver vazios, pode gerar corrosão lá dentro da bainha, tá? E outra coisa é que essa nata de cimento também não pode ser qualquer tipo de cimento. Cimento com alto teor de enxofre é ruim, porque ele pode gerar corrosão da armadura também. Aqui é uma ancoragem morta, aquela que fica dentro do concreto. Algumas têm uma chapa que envolve ela aqui também para aumentar a aderência. Esse aqui é o purgador. Esse tipo de ancoragem que está aqui, isso aqui é uma barra de proteção, só que esse tipo de barra, ela não é uma barra rígida, não é uma barra flexível, é uma barra rígida, chamado de monobarra. Tá? Essas monobarras, elas são muito úteis e muito utilizadas em ancoragens de muros de contenção. Cortinas atirantadas são utilizadas muito desse tipo de ancoragem. Isso aqui funciona, isso aqui é uma barra de um aço de maior resistência, não é um aço comum de concreto armado, ele é um aço extremamente resistente. E isso aqui é uma ancoragem, isso aqui é uma porca, né? Essas ranhuras que tem aqui nada mais é que uma porca, uma rosca, e eu vou aplicando uns torques aqui, esse negócio prende. Então, à medida que eu rodo isso aqui nesse sentido, esse negócio se desloca para frente. Uma espécie de um parafusão. Né? Isso é executado muito em obras de terra. Nas pontes, isso aí é utilizado nas pontes com tecnologia de balanços sucessivos, para poder chamar as aduelas para o local e depois executar. Seguindo aqui, a proteção, ela permite, né, dentre outras coisas, ganho de resistência e tudo mais, ela permite criar métodos construtivos. Então, quando fala em vigas ou pontes feitas pelo processo de balanço sucessivo, o balanço sucessivo nada mais é que um método construtivo. A gente comentou sobre ele, que consiste em nada mais que a gente avançar o crescimento, a construção da ponte, de um lado e de outro, né? E crescendo ela aos pedacinhos. Aí entra aquela questão do bloco lá do início que eu mostrei, entendeu? Cada pedaço desse é juntado, né, de um lado e de outro por um mecanismo de proteção. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho a saída. Essa aqui não tem jeito, tem que ser construída no local. Aí depois eu trago isso aqui para o local, faço um içamento, boto um pedaço, tá vendo? Desse lado e um pedaço desse lado. Aí passo um cabo por aqui, pum, e prendo ele. Então, esse pedaço e esse pedaço estão presos. Aí eu venho aqui para o próximo. Boto de um lado e de outro. Aí passo o cabo por eles, né, ou os cabos por ele, e vou prendendo. E vou construindo assim. Então, eu faço isso de um lado, faço isso do outro, até elas chegarem e se encontrarem aqui. Ó. Tradicionalmente,
você tem aí o processo de balanços sucessivos com aduelas moldadas fora. Aí você vem os pedaços e sobe com eles para cá. E também temos os métodos de aduela moldada em cima aqui também, que esse você tem maior utilização hoje porque ele acelera o processo. Tá? Aqui só para concluir aqui você tem o formato da sua seção, a seção caixão, tipicamente é isso. E aí você tem esses furos que estão aqui, nada mais é que são as bainhas. Essas bainhas é por onde você vai passar os cabos e protender, tá? Bom, esse método chamado método dos balanços sucessivos, ele é de origem brasileira, ele é nacional. Então ele foi concebido na década de 30 pelo engenheiro Emílio Henrique, e que ele construiu a primeira ponte no Rio Grande do Sul, né, perdão, em Santa Catarina. Então esse método ele nasceu aqui, então é uma ideia brasileira, né? Para quem acha que o Brasil não produz nada, em termos de ciência, a gente tem os nossos goals, assim chamando. Só que ele teve, é claro, um desenvolvimento maior na Europa, né? Sobretudo na Alemanha e na França. E hoje ele é usado como técnica construtiva de ponte no mundo inteiro. Então, mas isso é uma idealização brasileira. Eu vou mostrar aqui, agora eu vou desbloquear aqui, vou mostrar um vídeo. Vou dar o play. Então, isso aqui é um método, só explicando rapidamente, é um método construtivo em balanços sucessivos, só que ele não é com aduelas pré-moldadas. Ele é um método construtivo com as aduelas moldadas no local, né? Isso é muito utilizado porque ganha uma velocidade de obra. Então, o processo é construir os pilares, né? As sustentações. Na cabeça, você vai botar as formas para construir o primeiro lance de proteção, né? Concretar isso aí. Isso é chamado de arranque, ou seja, é por onde vou partir as demais, né? O início E aí que você vai deixar os pontos por onde vão passar os cabos. Aqui é o equipamento que vai sustentar as formas. Nesse caso aqui eu não vou içar para cima, eu só vou, tá vendo? Fixar a forma aqui e concretar no local, né? Concretei as bainhas aqui na posição para poder passar o cabo de proteção, tá? Passou o cabo, você vem com a ancoragem e vai executar a proteção. Executa a proteção, corta o excesso. Isso aqui é para proteger ela, tá? Uma capa. E aqui vai mostrar que o cabo está passando é a primeira linha primeiro linha de cabos que foi fixada. Então é fixada de um lado e fixada do outro também. E aí o processo continua, né? Você continua concretando as duas extremidades, passa cabo, protende e vai embora. Então isso aí repete, né? Essa etapa repete até o último trecho. Então eu não tenho um bloco separado, mas cada concretagem dessa é um bloco, certo? A única coisa é que não vai ter junta. Mas ele está sendo protegido, está sendo preso dessa forma. E aí o processo é feito no outro apoio, você vai crescendo a sua ponte. Viu como é fácil montar uma ponte?
No final tem um cabeamento que prende mais trechos, entendeu? Para deixar ela totalmente consolidada. Então, no projeto estrutural, isso é considerado no projeto. Então, você considera um projeto final, como se ela tivesse acabada, e considera os esforços que vão sendo gerados nas etapas construtivas também. Que esse negócio não pode tombar, tá? Então, esse é o videozinho ilustrativo. Ok? Estão me vendo aí? Vamos voltar com o slide. Acho que eu consigo. Acho que agora eu peguei a manha aqui. Vocês estão vendo o slide agora? Sim. Então acho que eu peguei o raciocínio aqui do negócio. Então vamos lá. Então a gente viu aí como é que funciona o balanço sucessivo, né? O método, quando ela é pré-moldada, não se utiliza? Sim, se utiliza. Então isso depende muito de obra para obra, entendeu? De obra para obra isso vai determinar qual você vai utilizar, se é um ou se é outro. Então aqui é mais uma foto mesmo, a gente pegou a ilustração ali, pegamos bem. E tem um exemplo, né, fugindo um pouco da ponte, da estrutura de ponte, outras estruturas também podem ser protegidas, como esse aqui, que é o Museu de Arte Contemporânea lá de Niterói, que é um projeto do engenheiro Bruno Contarini e que foi protegido pela MAC Proteção, tá? A MAC Proteção do engenheiro Evandro, estou falando isso porque eu trabalhei lá, então eu conheço mais, entendeu? Aqui você vê que o museu, ele tem essa laje aqui de cima é uma laje nervurada, e o interior dela é feita a proteção. Isso aqui indica o sentido dos cabos de proteção, tá? Então essa parte aqui de baixo também é protegida. Então tem os cabos de proteção aqui. Essa passarela que está aqui, essa rampa de acesso, ela também é protegida. Então tem vários cabos de proteção. Então isso é para a gente ver que a proteção pode ser aplicada em vários casos, não necessariamente somente em pontes. Bom, então aqui a gente tem a ilustração, né, de um cabo de proteção, que é a união de mais de uma bainha, de mais de uma cordoalha, né? Isso aqui é preparando para proteção. As bainhas são sempre metálicas, de vários diâmetros, dependendo do número de cordoalhas que você tem que colocar lá dentro. E tem umas que são até achatadas. Se você perceber aqui, ela é formato meio elíptico, não circular. Isso aqui tem a utilização para elementos de laje ou de pisos industriais, porque isso aqui come muita seção, né? Então, isso atrapalha, às vezes, as lajes precisam de espessuras menores. Aqui é um corte de uma bainha que foi feito para a gente ver que a injeção da caula de cimento faz, ó. Ela preenche os vazios. Isso aqui seriam as posições das cordoalhas e ver que tem uma quantidade enorme de vazios, né? Então esse vazio foi preenchido pela lata de cimento. A cordoalha engraxada que eu mostrei, ela é muito utilizada em laje. Ela não fica por dentro de uma bainha metálica, ela tem essa bainha plástica natural dela. E ela desliza aqui dentro, por ser engraxada, tá? A vantagem dela, ela consegue fazer mais curvas que a outra e ocupa, digamos assim, menos espaço interno, né? Além de que a graxa gera uma proteção adicional contra a corrosão. Onde é que a gente vai ver cordoalhas engraxadas? As cordoalhas engraxadas são sempre monocordoalhas, ou seja, você vai ser sempre elas sozinhas, nunca juntas, como fosse um cabo. Então, ela é vendida separada dessa maneira. A gente vai ver essa utilização muito em lajes, porque você consegue pegar aqui, ó, tá vendo? Esse seria o momento negativo. Ela consegue dar muitas voltas, diferentemente da outra. E ela fica mais econômica para se fazer esse tipo de estrutura do que a anterior. Hoje em dia tem muita gente utilizando esse tipo de cordoalha para fazer vigas protendidas também.
pessoal está testando fazer muita viga em prédios de residencial, ou prédio convencional, né? Nos prédios convencionais, essa utilização é em laje, como está essa foto aqui. Então, as lajes de prédios podem ser protendidas. As vigas, agora que o pessoal está começando a utilizar vigas protendidas, utilizando essas cordoalhas engraxadas. Tem uma aplicação para isso. Bom, aqui é uma questão do reforço estrutural, né? Então, tentando responder aquela pergunta que foi feita lá no começo, se você tem como acessar os cabos e tal. Aqui é o engenhão, né? Essa aqui é lá a arquibancada do engenhão, o pessoal está aqui em cima, arquibancado. Então você tem essas vigas aqui que são vigas protendidas, né? Pré-moldadas, protendidas já, naturais. Por conta lá das Olimpíadas, o pessoal entendeu que isso aí tinha que ser reforçado. E aí, como é que ficou o reforço? Tá vendo aqui, ó? Esse reforço foi feito por fora. Você não tem como acessar as bainhas por dentro, os cabos por dentro. Então você cria um mecanismo de força. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver. Aqui, esse dutozinho preto é um material tipo esse material que eu mostrei do cabo azul, só que de maior diâmetro. E o cabo está passando aqui dentro, né? Aquela cordoalha nua. Então ele está ancorado aqui por fora, que eu vou mostrar uma foto, e está ancorado aqui nessa outra extremidade aqui. Isso aqui é um dispositivo metálico de aço que serve para o nome disso aqui é desviador. Então o cabo está aqui na horizontal, para ele poder chegar aqui, ele vai desviar para cá. Então, como é que está essa configuração? Isso aqui está preso aqui, ele vem inclinado aqui, horizontal, inclina novamente, está preso lá. Quando eu executo a proteção aqui, o que o cabo vai fazer aqui dentro? Ele vai esticar, correto? Ao esticar, ele está em contato com isso aqui, ó. Então ele vai gerar uma força para cima. E aqui vai gerar uma força para cima também. Então qual é a função dessa proteção? É aliviar o momento fletor que é gerado por essa viga. Então você vai gerar um momento fletor ao contrário. Então você vai eliminar uma parcela desse momento fletor junto com esse momento fletor gerado pelo reforço. Tá? Então qualquer tipo de reforço tem que ser feito por onde? Por fora. Se eu precisar reforçar a viga, deixa eu voltar aqui que se eu precisar reforçar a viga, tem que ser reforçada por onde? Por fora. Aqui, ó, eu olhando ela de longe, isso aqui é a ancoragem que foi feita para adicionar esse reforço. Tá? E aqui, pela outra extremidade, para cá ou para fora do engenhão, tem isso aqui. Então, o que o cara fez? Primeiro, ele criou uma ancoragem aqui, né? Um mecanismo de ancoragem aqui por dentro. Fez a proteção e depois eu grampeei, melhor, eu falei besteira. Isso aqui foi feito, a ancoragem aqui por fora, o cabo está vindo até aqui. Depois ele concretou aqui para proteger o cabo, tá? A cabeça da viga. E aqui é um pilar, tá vendo esse pilar? Você prendeu ele com aquele tipo de monobarra que a gente comentou. Então aqui você vai ter uma tensão nesse sentido. Então você está gerando aqui, no final das contas, uma tensão de cisalhamento nesses conectores, tá? A ancoragem está aqui, ó. Só que ela está aí por dentro, tá? Você não está conseguindo ver a ancoragem. Então todo reforço de proteção tem que ser feito por fora. Pensar na ponte Rio-Niterói. Ela não é por fora, mas ela é por dentro, porque a seção é caixão. E a ponte, se você entrar na seção caixão,